Então, a primeira dúvida que pode surgir é o que vender? E como eu já falei em outros vídeos, eu indico você começar com o que você já sabe. Cíntia, eu sei fazer salgado frito, eu sei fazer salgado assado, eu sei fazer doce, eu sei fazer empadinha. Então, eu aconselho você começar pelo que você já sabe fazer. Cíntia, não sei fazer nada. O que eu aconselho? Começar pelo mini pastel, pelo pastel normal mesmo, aquele de feira. Por quê? Porque ele, do que eu tenho feito até agora, foi o que eu achei mais fácil. A massa já vem pronta, a gente pode comprar ela pronta no mercado. Pode fazer também, mas eu acho que dá muito trabalho. Então a gente pode comprar ela pronta no mercado. Faz um recheio. Você pode utilizar o recheio que você quiser, pode variar nos recheios, inclusive acrescentar recheios doces também, como de goiabada, Romeu e Julieta, né? E outros sabores também, que pode ser tanto salgado quanto doce. Inclusive esse de pastel doce foi uma inscrita que deixou aqui nos comentários e eu gostei muito, achei muito legal essa ideia de fazer mini pastel doce também, ter mais uma variedade, né? Principalmente para quem vai começar somente com pastel. É uma opção bem legal para quem quer aí variar, né? Como divulgar? E teve uma inscrita que perguntou, né, como eu comecei, se eu comecei divulgando para meus parentes, para meus amigos. E eu cheguei a divulgar lá no começo em São Paulo, eu cheguei a divulgar mais para meus conhecidos, porque eu já conhecia mais gente, mas também não foi somente para as pessoas que eu conhecia. E aqui, eu conhecia bem pouca pessoa, né? Eu conhecia muita gente quando eu recomecei. Eu não aconselho a você começar a divulgar somente para as pessoas que você conhece. Você pode sim divulgar, tá? Porque eu tenho amigos e parentes que são meus clientes até hoje. Aqui em Ribeirão tem alguns parentes, não são muitos, a maioria estão em São Paulo, mas tem alguns parentes aqui e eles são clientes, porém, o que eu penso é assim, principalmente quando a gente está começando, e eu vou contar uma experiência que eu tive. Quando eu comecei, o meu foco lá em São Paulo era mais os bolos e doces. Eu vendia muito por encomenda, não tinha delivery nem nada, não fazia muita pronta entrega, eu focava mais em encomenda porque era uma renda extra e eu tinha as crianças pequenas, então eu focava mais somente por encomenda. E aí aconteceu que eu comecei com os bolos e uma vez teve um aniversário de uma pessoa da família e a pessoa não encomendou o bolo comigo, né? Encomendou com outra pessoa. Pra mim tava tudo bem, não teve problema. Só que depois essa pessoa virou-se minha cliente fiel até hoje, sempre que ela pode, ela encomenda. Mas as pessoas, quando sabem que você está começando, fazendo alguma coisa, elas ficam meio com o pé atrás. Se coloca você no lugar da pessoa. É do ser humano, né? A gente fica com o pé atrás quando sabe que a pessoa está ali no começo, está meio que aprendendo, né, a fazer alguma coisa. Então ela fica meio com o pé atrás. Depois essa pessoa se arrepender, fala assim, ah não, Cíntia, agora eu sou... Não sei se, não lembro, acho que ela viu um bolo meu que eu tinha feito e que tinha ficado bonito, e ela experimentou o bolo e ela gostou. Mas antes disso, até ela não ter certeza que meu bolo ficava bonito e gostoso, ela não quis encomendar, né? E quem encomendava eram as pessoas que não sabiam, que tipo, não me conheciam. Então, por isso que eu aconselho vocês a não focarem nas pessoas que te conhecem. Primeiro por causa disso, porque elas sabem que você está começando, ela vai ficar com o pé atrás. Segundo, se você olhar à sua volta, quantas são as pessoas que te conhecem e que não te conhecem? Né? Se você olhar assim, você fala assim, a maioria me conhece. Normalmente não. A maioria do seu bairro, da sua cidade, você não fala com todos. Então a maioria ali não vai te conhecer. Então por isso que eu aconselho a
divulgar para as outras pessoas e não aquelas que te conhecem. Por exemplo, se você começar a divulgar no stories do seu Instagram, vão estar ali só as pessoas que te conhecem. A não ser que você tenha um grupo de pessoas muito grande ali próximas de você, que você já conhece, aí tudo bem. Mas a maioria das vezes não, quando a gente começa um negócio novo, né, do zero, a gente não conhece muitas pessoas. Então a gente tem que focar em divulgar para as pessoas que não nos conhecem. Como que a gente faz isso? Grupos do Facebook, grupos do WhatsApp, o Instagram também, porém o Instagram eu acho que é um pouquinho mais difícil, porque você tem que alcançar outras pessoas. Já Facebook e WhatsApp tem os grupos ali das cidades, né? Você pode ir lá, no Facebook, grupos de vendas da minha cidade, grupos de festa da minha cidade, coisas assim, né? Então você consegue focar mais ali na sua região. Então, para começar, eu aconselho desse jeito, ou pelo Facebook ou pelo WhatsApp. E aí você vai alcançar mais pessoas. Qual embalagem eu devo usar? Você pode usar a embalagem que você achar mais fácil aí na sua cidade. Teve uma pessoa que comentou assim, por que você não mostrou a sacolinha branca? Por que você não usa ela? Tipo, né? Ela quis dizer que que a craft ela sai mais cara e a pessoa joga fora logo. E gente, vocês podem começar do jeito que vocês preferirem, do jeito mais econômico. Eu sempre aconselho você a começar do jeito mais econômico, né? No meu caso, eu gosto de usar esse tipo de embalagem. Eu acho que quando a pessoa recebe essa embalagem um pouquinho mais sofisticada, e não é 100% sofisticada a minha embalagem, né? Eu gostaria de que fosse mais bonita, que em vez daqueles isopor, eu pudesse usar caixinha. No momento, não me sinto pronta para aumentar o custo dessas embalagens, mas eu quero sim um dia melhorar ainda mais. Mas você pode sim começar entregando com sacolinha, com aquelas sacolinhas de mercado, aquelas brancas, simplesinhas. Pode sim, gente, não tem problema. É uma questão de gosto, é uma questão de que eu acredito que valoriza o meu produto, né? Mas se para você tá ótimo essa sacolinha branca, pode ser também, tá? E questão dos clientes que você quer alcançar também, tá bom? Se você quer cobrar um pouquinho a mais, a embalagem vai valorizar o seu produto, mas fica a critério de cada um e a situação econômica que a pessoa está começando. Isso, a embalagem não vai fazer você não começar, tá? Você pode começar com o mais simples, sim. Depois, se você tiver o desejo de melhorar, você melhora. Senão, se para você assim tá bom, cada um tem o seu jeito que gosta de trabalhar, tá bom? Aqui, no caso, a gente faz assim, e se um dia for possível, a gente quer melhorar sim. E entregas. Cíntia, como você faz as suas entregas? Pessoal, a gente começou focando com as pessoas que a gente consegue entregar andando. Então, por exemplo, eu consigo fazer a entrega andando. Por quê? Porque eu não tenho como entregar para muito longe, porque a gente não tem nem carro, nem moto, nem nada, né? Então, a gente só consegue fazer as entregas daqui próximas do bairro. No momento, nós estamos morando em condomínio de apartamentos. E então, a gente foca mais as pessoas que moram aqui e alguns clientes de fora, bem próximos, né? Não sai para muito longe. No começo, a gente dava a opção de eu chamar o Uber e entregar. Então, é uma coisa que você pode fazer, começar por as pessoas que você consegue entregar andando, oferecer o Uber, você chamar o Uber, as pessoas preferem que você chame o Uber, só que você cobra do cliente, tá bom? Você fala assim, eu consigo entregar de Uber e a entrega é paga
pelo cliente, tá? Não sai do seu bolso, porque senão você não ganha nada. Então, você pode oferecer isso no começo. Hoje, a gente dá a opção de Uber da pessoa chamar o Uber. Porque cada vez vai tendo mais clientes. Então, aí você imagina, ter vários clientes lá de fora, de longe, que você precisa chamar o Uber. Às vezes, o Uber demora para chegar e você tem que ficar de olho para ver se está chegando, se não está chegando, para poder sair, para entregar. Porque o Uber não é que nem o iFood, que vai buzinar e que vai sair, que sabe que vai esperar, essas coisas assim, né? Então, o Uber é um pouquinho mais complicado. Lembrando, a gente não trabalha com iFood no momento e nem cardápio digital. Hoje, a gente dá a opção da pessoa chamar o Uber e a gente vai lá e entrega para o Uber. Ele me avisa, ó, falta tantos minutos para ele chegar. Então, ou ele tá chegando ou já chegou. Então, aí a gente sai para entregar. Caso contrário, eu falo assim, ó, não consigo mais fazer eu chamar o Uber e tal. Aí você poderia chamar o Uber ou retirada. E a pessoa vem e retira, tá? Quando a pessoa sabe, principalmente quando a pessoa já provou do nosso salgado, ela vem e retira. Ou quando a pessoa no grupo, ela já indica, a gente fala assim, o salgado é muito bom, aí a pessoa também, não tem problema dela falar e vir retirar. Tem outros que não conseguem, né, que falam assim, eu vou deixar para outro dia e tal. Então, isso daí, você vai vendo com o tempo, né, a gente tá vendo que a gente precisa resolver esse negócio de entrega, porque já está afetando um pouco da gente perder vendas porque a gente não entrega. Porém, por nós morarmos em condomínio, a gente precisa resolver isso, né? A gente ainda não sabe como nem quando, mas aos poucos a gente vai resolvendo uma coisa de cada vez. Lembra? A gente tem que dar um passo de cada vez, ver o que a gente precisa melhorar. Então, a gente tá vendo para melhorar, mas para começar é isso. Você entregar o que você consegue, oferecer o Uber, e você pode chamar, ou você já pode começar falando assim, é melhor você chamar, tal. No começo, a gente tem que fazer algumas coisinhas, né, que facilite para o cliente. Depois que as pessoas já conhecem, aí a gente pode falar assim, olha, não consigo mais pedir o Uber, não consigo mais te entregar, porque é muito longe. Coisas assim, né? A gente vai, com o tempo, ali, arrumando, né, a situação. Cíntia, vender salgado dá dinheiro? Pessoal, dá dinheiro, tá bom? Como eu falei no começo, a gente começou como uma renda extra, porém, ela se tornou a nossa renda principal. Óbvio que não vai ser da noite pro dia, que você vai falar assim, eu vou começar a fazer salgados e eu vou vender muito amanhã. Não é com o tempo, mas você tem que ter constância e persistência, né? Não é, no primeiro problema que deu, eu vou desistir. Uma outra coisa, se você quer vender a pronta entrega, uma coisa que eu falhava muito lá no começo, principalmente quando eu trabalhava sozinha, quando eu recomecei, o Anderson ainda não trabalhava comigo. Eu até tinha os produtos para fazer, os ingredientes para fazer os salgados, mas no dia tinha sido fraco. E aí no dia seguinte eu ficava desanimada. Não vendeu nada ontem, ou vendeu um pouquinho ontem. Nem vou fazer. Gente, é o pior erro que a gente comete. Porque nem todos os dias a gente vai vender bem, nem toda semana a gente vai vender bem. Vai ter dias que a gente não vai vender quase nada, mas no dia seguinte, sem a gente esperar, a gente vai vender muito. E se a gente não estiver preparado, a gente vai perder vendas. Então, se você quer vender a pronta entrega, eu sei que não é fácil, a gente desanima mesmo. Eu muitas vezes falava assim, não, para que eu vou fazer se eu não vendi nada? Mas aí chegava no dia e tinha um monte de pedidos. E às vezes eu não tinha aquela quantidade que a pessoa queria, ou eu tinha que correr para fazer, para poder entregar, entendeu? Então, não desanime. Trabalhe como se você tivesse muitas encomendas todos os dias. O salgado, ele não estraga, você deixa ele congelado. Então, se você tem espaço, faça até lotar o seu freezer. Deixa ele sempre lotado, sempre que possível deixar lotado, né?
Às vezes que vocês vão ver que vocês não vão conseguir dar conta de deixar o freezer lotado, porque vai começar a sair muita encomenda, muito pedido. Por quê? Porque a gente precisa dar o passo para Deus colocar o chão, né? Não tem aquela frase? Então, se a gente tem que fazer a nossa parte para Deus poder nos dar as bênçãos. Então, esse é um conselho que eu quero dar, porque eu falhei nisso muitas vezes. E eu aprendi. Hoje em dia, não fico sem fazer produção. O meu freezer tem espaço, eu vou lá e vou fazer. E se não tem espaço, eu deixo na geladeira 1, 2 dias até o freezer esvaziar e vai enchendo, entendeu? Mas dificilmente eu consigo deixar o freezer lotado, porque sempre tá saindo, não consigo dar conta de deixar ele lotado, tá bom? Mas com o tempo a gente vai tendo mais agilidade e vai ficando mais fácil de a gente conseguir fazer mais quantidade. Mas é isso, é você produzir o tanto que você quer vender. Você ter uma meta e produzir para você atingir essa meta. Cíntia, mas eu deixo meu freezer lotado e não tenho vendas. Não é só fazer e deixar o freezer lotado, é divulgação. Se você não divulga, eu já falei isso uma vez, seu salgado não vai sair lá se divulgando sozinho. É você que tem que fazer o trabalho de divulgar, é você que tem que falar para as pessoas, olha, tá aqui, olha, meu salgadinho é o melhor. Ou o que você fizer aí, né, gente? Falo do salgadinho, mas é o que você estiver fazendo aí. É você que tem que mostrar que você tem a pronta entrega, que você aceita a encomenda todos os dias. Ai, Cíntia, todos os dias, todos os dias. Se você quer vender todos os dias você tem que mostrar para o seu cliente que você está lá, que você tem sim a pronta entrega. Tem dias que eu acabo, por não ter o freezer muito cheio ou ter alguns sabores faltando, eu acabo não postando eu posto 2 vezes no dia. E eu acabo não postando, às vezes, uma vez. Ou, sei lá, o dia que estiver muito vazio, meu freezer eu não posto nenhuma das vezes. Sai pedido, sai. Porém, não é o mesmo do que quando eu posto. Então, tem que postar todos os dias. Ah, Cíntia, é chato, não gosto. Tem que fazer. Se você quer vender, você precisa estar lá divulgando todos os dias. Todos os dias. Cíntia, eu quero aprender os seus recheios, as suas receitas. Algumas tem aqui no canal, porém outras, elas são exclusivas do nosso e-book, tá bom? Inclusive, para quem já tem o nosso e-book e não sabe ainda, a receita da carne do pastel, ela já está lá, tá bom? Então, só você entrar lá que ele vai estar atualizado, tá? Você entra lá. Para quem não tem ainda, o link está aqui na descrição. Cíntia, como eu faço para cobrar e para montar os meus kits? Isso eu ensino nesse vídeo aqui. E se você quer aprender a fazer o mini pastel, tem esse outro vídeo aqui.